Estação Hamburgo de hoje entrando no ar a partir de agora. Lembrando que daqui a pouquinho tem jogo do Grêmio. Aqui é um jogo político, é jogo do Grêmio. Tem de tudo acontecendo nesta semana aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso país, afinal de contas. E nós estamos com esse painel maravilhoso aí, Eleições Cidadãs 2018. Até o próximo domingo a gente vai discutir muito, vai falar muito sobre... Claro, aquilo que às vezes alguns não gostam, mas, afinal de contas, precisamos falar um pouquinho sobre isso também. Sobre a nossa política no nosso país. Mas vamos que vamos, né? Não tem problema nenhum. A gente vai levando e vai empurrando com a barriga, mas a gente vai chegar lá com toda certeza. Quem sabe a gente muda alguma coisa nesse país, né? As coisas têm que mudar, com toda certeza. Independente de quem ganhe, nós queremos o melhor para o nosso país. Estação Hamburgo de hoje com a presença muito interessante, muito bacana, de um grande cara que eu já disse para ele agora mesmo, eu estou com saudades, a gente não... Desde, eu acho que faz uns 4 meses, mais ou menos, a nossa bancada de sextas-feiras à noite, nós tínhamos a presença do Ivan Carlos. Segundas-feiras à noite, a presença do Ivan. O Ivan continua falando sobre política, Ivan? Não. Olha, tchê, como é que vai ser o jogo hoje mesmo? O jogo hoje está 2-1 pro River Plate. 2-1 pro River Plate. Colorado. Vai secar o Grêmio hoje, não? Não, sou gremista, rapaz. Ah, tu é gremista? Eu sou gremista, o Fink, rapaz. que é o Coloradão. O Colorado é o Fink, rapaz. Fink é colorado e petista, né? E petista. Muito boa noite. Boa noite. A brincadeira é válida aí na nossa Estação Hamburgo, como sempre. Aí. Uma boa noite, mais uma terça-feira aí nessa bancada, né? Trazendo aí o Rodrigão aí nos abandonou hoje, tá lá torcendo pro Tucumã, né? Tá secando o Grêmio. Rodrigão, que é isso, Rodrigão? Não, como é que é? Vamos. Não, o Rodrigão é gremista, né? Tá lá fazendo peso pro Grêmio lá, né, Rodrigão? Vamos lá, vamos tocar o Grêmio à frente. Torcida de peso, né? Muito bom. Dom Arabi Rodrigues, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Henrique. Fernando também lá na outra ponta. O Ivan Carlos. E o Ricardo Scott na ponta. O Ricardo. Tá lá. Buenas, como é que estão? estão? Vou apresentá-los também. Tá bem. E dizer de que estão aí para honrar o compromisso da semana, que é vir trabalhar aqui, falar um pouco sobre política. Coisa boa, né? O gaúcho tem que falar sobre política, afinal de contas nós já tivemos tantos gaúchos políticos bons na nossa história, né? Nós somos qualificados para falar sobre isso, porque lá em 36, hoje está fazendo 182 anos que o Bento Gonçalves foi preso aqui na Ilha do Fanfa, pela traição do Bento Manuel Ribeiro, que traiu, e o Bento Gonçalves foi preso ali, levado para Porto Alegre, depois para o Rio de Janeiro. Ele conseguiu no Rio de Janeiro serrar as grades e estava preso junto com o Boticário, que era o médico da tropa. Preso no forte. Mas como o Boticário era muito grande, muito gordo, não passou nas grades. O Bento voltou e se apresentou e disse, eu não vou embora e deixar o companheiro aí. Eu voltei, vocês providenciem aí porque a grade está cerrada, agora não tem mais segurança lá. Aí levaram ele para a Bahia, botaram no Forte São Marcelo. E lá ele ficou, lá no forte, até que começou a praticar esportes, nadar, com segurança e tudo. Uma noite fizeram uma festa muito grande no presídio, e ele saiu
e pegou um navio de pescador e veio parar aqui em Santa E Catarina. ele conseguiu passar pelas grades, Conseguiu. né? Não, saiu... Saiu nadando Nadando Mas mesmo. olha aí. Eu tinha uns amigos que o protegeram, e aí conta-se que o diretor do presídio, do Forte, tinha um compromisso com uma instituição que lhe estava dando um prêmio aquela noite, tudo preparado. E aí ele foi para a festa para receber a homenagem, Aproveitou. e aí fizeram uma festa dentro do presídio, emborracharam todo mundo e ele saiu tranquilo. Que maravilha. E veio olha as até histórias. Laguna. E aqui em Laguna, desceu e pegou o continente e foi para Piratini, aonde estava lá o Gomes Jardim, que era o vice-presidente, médico, cunhado e amigo dele. E aí assumiu as rédeas da República Rio-Grandense. Isso no dia 15 de janeiro de 37. Ele assumiu porque ele foi eleito preso da cadeia. Histórias de Dom Arabi Rodrigues. Não, que não é. maravilha, É a história do né, Rio cara? Grande. História do nosso Rio Grande do Sul. É a história do Rio Grande do Sul. Que coisa boa. Ricardo Scott. Espero que esse ano não se repita, né? Alguém ser eleito dentro da cadeia. Né? Ah, Pelo amor pois de Deus. Ai. Já quer botar fogo? Calma, deixa eu apresentar o pessoal. Desculpa a introdução. Não, Tá bom, não. A parte boi vai Bater que aqui. Curitiba Ricardo não tem mar. Scott. Né? Então não- Como é que é? A parte boi Curitiba não tem mar, então não tem como ele fugir. Não nada tem de mais. nada. E a prisão é por outro motivo. São outros motivos, né? A do Bento, o motivo do Bento era mais solene. Muito boa noite, Scott. Tudo bem contigo? Tudo certo. Muito trabalho com adoção de crianças. Muito intensificado agora nos últimos 3 meses. Nós trouxemos a extensão do Instituto Amigos de Lucas aqui para a Estância Velha. Opa. Então, a gente tem feito aí um trabalho, as reuniões mensais aqui em Estância. Disso aí, a gente já tem 7 crianças. Uma já está em casa, já com a família. Ela chegou semana passada, sexta-feira passada, foi a reunião do grupo. Então, ela apresentou uma menina. Ela fez 10 anos, ainda no abrigo, e essa semana chegou na família. Um outro casal, então, iniciou a aproximação por vídeo com um trio de irmãos. E uma outra já está em aproximação com uma menina de 8 e tem mais coisas acontecendo aí. Então, a gente está tratando de povoar Estância Velha. Cara, eu preciso fazer esse depoimento que é muito importante. Nós fizemos um evento há 2 semanas atrás aí, de uma família que adotou 4 crianças. E eu acho uma coisa espetacular a adoção. Adoção de cachorro já é legal. Imagina a adoção de um ser humano, a bondade que essas pessoas têm no coração. Isso é fabuloso, né? A gente sempre fala assim que não é nada especial. As pessoas, todo mundo enxerga, assim, vê, claro, quem está de fora realmente tem essa impressão. Mas a adoção é só mais uma maneira de se ter filho. Só isso. Alguns geram na barriga, outros geram no coração. Depois que nasce, é tudo igual. Mas é um dom, né? Tem que ter um pouquinho. Tu tem filhos? Tenho. É a mesma coisa. 27 É um anos. dom. Ter filho é um dom, realmente, né? Ser pai, ser mãe, cuidar, amar, é um dom. Né? A gente costuma dizer também que a diferença mesmo é só a maneira de nascer, porque teu filho, se ele nascesse da barriga da sua esposa e tu não o adotasse, ele seria abandonado da mesma maneira. Né? Então, o filho que ele é adotado efetivamente é aquele que é cuidado, que é amado, que é educado, que é ensinado. Esse é o filho adotado de verdade. Né? O que difere o meu do seu é que o seu nasceu no hospital, o meu foi numa praça em Passo Fundo. De repente, né? Só isso. Muito bom. Henrique Abel, tudo bem? Muito boa noite, Henrique. Boa noite, sempre um prazer estar aqui na mesa. Eu vou pedir para que tu chegue um pouquinho mais perto. Eu acho, não sei como é que tá o som aí. Eu sou espaçoso, Tu né? é E falo alto. espaçoso, já vai. Eu vou mais pro ladinho. Que eu Precisaria do microfone, né? Pode cortar o microfone dele. Deixar o Não, espaço, o espaço da 1 metro da barriga aqui, né? Que isso, Henrique. Muito boa noite, tudo bem? Como é que Tudo jóia. estão
Como é que está teu trabalho? Como é que estão as ruas? Está tudo tranquilo? Muitas coisas interessantes acontecendo, né? Hoje à noite de torcer aí pro Grêmio, estamos aí a dois confrontos, né? Quer dizer, A 2 passos do paraíso, será? 2 passos do paraíso ou do inferno, vamos ver. São 4 confrontos mais 2 times, então a gente já é um momento muito ruim, porque ainda há uma distância considerável, mas a gente já começa a sentir aquele cheirinho de título ao longe, assim. Então aquela ansiedade, né? A gente fica naquela tensão entre torcer e por um lado pensar, nossa, mas será que eu não sonhando muito alto, né? 2 Libertadores em 2 anos, será que eu mereço? Será que eu fui o suficiente na igreja? Será que eu me confessei? Será que eu fui tão bom cidadão assim para merecer uma coisa dessa? Então a gente se sente até culpado, eu não devia sonhar tão alto. E daí o time vai avançando e tu vai vendo aquilo se tornar mais palatável. Mas é noite de torcer, né? Vamos torcer, vamos acreditar, porque é possível. Hoje é a noite de torcer e domingo é uma noite de torcer também? Pois olha, eu acho que sempre é dia de torcer pela nossa democracia, né? Nós temos que torcer e renovar a nossa fé mesmo nos momentos mais difíceis. Acho que se desenha aí um segundo turno que não é o sonho de ninguém, né? Não é assim um espetáculo. Muita gente tem dito, e eu concordaria, de que talvez seja o pior cenário de segundo turno possível, sob muitos aspectos, né? Sob o aspecto... Para muitos não é sonho, é um pesadelo o segundo turno. Verdade, né? verdade. A se desenhar as pesquisas. Eu ainda né? sonho com um turno único. Um cenário de polarização muito grande, um cenário que... Porque o que nós precisamos nesse momento seria de um distensionamento do meio político que nos permitisse retomar as agendas que nós precisamos para fazer o país voltar a andar e atender as demandas da população. A gente parece que desde ali, de fins de 2014, 2015, a gente está preso num vai, não vai, né? O país parece que ele está num torpor, imobilizado, e as necessidades vão se acumulando e a pauta política não consegue avançar porque a gente está vivendo uma espécie de sucessivos impasses. Né? É um impasse que é seguido por outro impasse, e parece que a política ela já não consegue mais dar resposta, ela existe para resolver os seus próprios conflitos internos. Então, em algum momento a gente tem que sair dessa armadilha, né? A gente tem que desarmar essa bomba e, claro, a gente nunca vai ter aquela coisa, né? O planeta sonha ser a Terra, todo mundo de mão dada, junto, cantando We Are the World. A democracia é conflituosa, isso faz parte da democracia, ninguém está sonhando aí com unanimidade, coisa e tal, mas você precisa ter uma funcionalidade, você precisa ter uma unidade que ela pelo menos possibilite uma resposta funcional das instituições e da política, e pelo menos faz uns 4 anos aí que a gente não está tendo isso. Ivan, colocaste que está sonhando com o primeiro turno ainda, é isso? Sonhando com turno único. Nem primeiro nem segundo, que se eleja quem tem que se eleger e quem a gente espera que seja eleito para renovar esse país, para fazer com que o país desate esse nó ao qual se encontra há 16 anos. Essa tranqueira que está, essa curva de rio, aonde se encontra o Brasil e aonde não está progredindo. Hoje, falando com alguns amigos que são empresários, eles dizendo aonde nós vamos parar. Eu tenho que estar demitindo todo o mês funcionários, eles estão dizendo, e eu não estou conseguindo pagar mais a folha, não estou conseguindo pagar fornecedores, e eles estão apreensivos. E aonde nós vamos parar, e tá, eu disse, não, e quem sabe depois das eleições? Não, depois das eleições, final de ano, depois de final de ano, carnaval, aí as expectativas para começar o ano com um novo presidente, para ver como é que vai se direcionar a questão econômica do país, para ver se vai haver investimento externo no país, para ver se a economia vai melhorar. Ou seja, é uma incógnita ainda. Então não se tem ali um porto seguro ali na frente, ou pelo menos um norte aonde diga, olha, nós vamos caminhar para lá. Porque nas crises passadas nós tivemos isso. Nós tivemos uma crise aonde se passou por momentos turbulentos e que em seguida se teve, olha, o norte é esse, nós vamos caminhar para aquele sentido. E aonde todo mundo ia, caminhava, se apontava o norte, se passava pela crise, se superava a crise. Faz 3 anos que estamos numa crise que não se sabe para que lado caminhar. Não se tem um norte, não se tem um destino, não se tem um caminho traçado para que o empresário, que é o gerador de emprego, aquele que realmente está preocupado com o emprego, com o empregado, ou seja, o que dá o emprego, que gera o emprego, ele não sabe para que lado ele caminha.
Ele não quer demitir porque custa muito mais caro ele demitir, porque depois, se as coisas melhoram, ele tem que readmitir, que custa mais caro de novo. Tá entendendo? Porque ele tem que botar em treinamento, ele tem que fazer... Ele não sabe para onde correr. Se ele demitir, daqui a pouquinho ele tem que recontratar. Tá entendendo? Então, isso está oscilando demais. E isso prejudica, né, a economia do Brasil. Então, eu espero e eu sonho que nós não tenhamos segundo turno. Eu espero, sinceramente. E eu espero que o único cara que tenha coragem, realmente, de botar a mão na lama, que tenha coragem de enfrentar essa situação que está se apontando por aí, em que realmente vá lá e faça a coisa acontecer, que se eleja nesse primeiro turno e que tome rédea desse país e que toque para frente. Mas antes de mais nada, mandar um abraço aí para o Márcio Guerra, que está na nossa audiência, o Nicolas Gonzalez, Joel Borman, Lizinca, grande Lizinca, saudade da amiga, está nos assistindo. Canísio, grande amigo, que está nos assistindo aí, ansioso para terminar logo ao o programa. vivo e a cores, né? Ronaldo Grins aí, grande amigão. O Alex Rosa, abraço aí, né, que estão nos assistindo aí. A Nadir, né? Ô Nadir, um abraço, querida. Sempre aí, o Ezequiel, os amigos aí, sempre nos assistindo aí. Muito já obrigado. Já que tu tá mandando abraço, eu também já quero mandar um abraço para a Gladys, da Escola Maternal Pingo de Gente, Gladys Sarquis. Ela, na nossa audiência, ela diz, eu me acostumei no momento dessa política, principalmente agora, de Rede Globo, de outras TVs abertas e tal, de olhar a Vale TV e estou me surpreendendo com a qualidade dos debates, com o pessoal... os seus posicionamentos e tal. Isso é muito bacana, né? A gente receber isso. Um abraço. Diga-se de passagem, né? A Gladys é uma das pioneiras na educação infantil. 42 anos da Escola Gladys, Maternal Pingo de Gente. Cara. Parabéns e sucesso sempre. É uma loucura. E um abraço que eu quero deixar para o irmão do Ricardo, né? Que nós estávamos falando antes aqui. Robson, poxa, ô Robson, sai desse sofá aí, tiozão. Poxa vida, vai visitar os amigos, tem cerveja lá em casa, lá, estamos te esperando. Já pintou o convite aí também, coisa boa. Ricardo, e no momento político que o país atravessa, essa questão que nós estamos polarizados, digamos assim, com dois candidatos em ponteiras, né, e vários candidatos ali na parte de baixo, com possibilidade óbvia de subir, a gente nunca sabe, né, nessas coisas. Mas como é que tu está vendo aí na rua? E isso também serve depois para o Henrique. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como é que vocês estão vendo esse momento político aí? Bom, assim, o que eu vejo é a total desilusão com a política. Isso é a primeira coisa, assim, é o mais importante, né? Muitas pessoas dizem, vou votar em fulano, ciclano, mas tanto faz, porque não vai resolver nada mesmo, não tem mais jeito nenhum, eles só querem saber de resolver, como o Abel bem falou, eles só querem resolver eles querem usar a política para resolver os problemas deles, e o resto que se exploda, né? Eu tenho muita preocupação dessa questão dessa forte polarização, né? Eu fico imaginando como vai ser um possível governo Jair Bolsonaro com toda essa rejeição que ele traz junto, né? Como vai ser para que ele consiga aprovar as reformas necessárias que o Brasil, tudo que o Brasil precisa, como o Ivan falou, a gente precisa desatar esse nó, né? O Brasil está amarrado já há muito tempo, então a gente não cresce. E quando cresce é um voo de galinha, né? É um pulo de 2 metros e caímos de novo. Puxa, essa é interessante, é um voo de galinha. É um voo de galinha, assim, a gente vive dando voos de galinha, economicamente falando. A gente não tem 10 anos de crescimento na média mundial, por exemplo, ou acima da média mundial, por exemplo. A gente tem crescimentos abaixo da média mundial, seguido de graves recessões, e aí o crescimento que tem, ele apenas repõe o que a gente perdeu naquela grave recessão. Né? E a gente continua sendo um país pobre, né?
sem muita perspectiva, criando gerações e gerações de ignorantes, de analfabetos funcionais. Então, me preocupa muito essa polarização, como vai ser assim, o tamanho da oposição que ele vai enfrentar. Se a gente for analisar hoje aí a propaganda como está, todos os outros candidatos estão contra eles, né? Antagonismos históricos como o PT e PSDB, o Fernando Henrique dizendo que no eventual segundo turno ele é Haddad, né? Então, quer dizer, a gente viveu para ver o Fernando Henrique dizer que ele é Lula, né? E aí essa é outra preocupação, tá? Mas então a solução é o Haddad? Não, a solução qual é? O Haddad é Lula. Nós vamos, então, como o senhor aqui falou, a gente vai ser governado por um presidiário, né? Então porque é isso, né? O Haddad não... A gente vai olhar o Haddad é o pior prefeito da história de São Paulo, pelo menos é o que tem o maior índice de desaprovação da história de São Paulo. Ele perdeu uma eleição, ele ficou em terceiro lugar. Não é que ele perdeu uma eleição. Ele era o prefeito da cidade de São Paulo na última eleição e ele ficou em terceiro lugar, né? Então, como é que vai ser isso? A gente vai ser governado. E aí a gente escuta as declarações que eles vêm dando. Aí vamos ver lá, preparar o terreno para uma nova constituinte. Então, dele porrada no Mourão, porque ele falou que queria fazer uma constituinte com os notáveis, mas o Fernando Haddad também está falando de uma nova constituinte, né? Qual modelo vai ser? O modelo que o Lula pregou, com controle da imprensa, com controle do judiciário, a que o Zé Dirceu pregou lá, dizendo que vai tirar poder de investigação do Ministério Público, ou seja, tudo isso que a gente está vendo desde o advento da Lava Jato, que é muito por questão da força de investigação e a força de atuação do Ministério Público, tudo isso aí, então, a gente já pode ter certeza que vai acabar num eventual governo petista. Então, a gente fica meio difícil de enxergar um caminho, e como o Abel bem falou, assim, de achar uma coesão, né? A gente, como o Ivan falou assim, então, que tem alguém que diga, um líder que diga, olha, o rumo é esse, né? E mesmo que eu não concorde que o rumo seja aquele, eu vou ajudar pelo menos a remar. E a gente não está enxergando um cenário propício a isso a partir de 2019. Eu prevejo, assim, no mínimo mais 2 anos muito difíceis. Eu só quero me permitir discordar de ti quando tu diz que o Brasil é um país pobre. Eu acho que o Brasil é um país que está pobre, mas é um país que pode muito. A gente, né? Isso sim. Pode é um muito. país de potencial ímpar. Talvez o maior potencial no mundo. Exatamente. No mundo, porque nós temos todas as riquezas naturais que um país precisa para ser desenvolvido, nós não temos desastres naturais, então assim, a gente tem condições. Não sabemos gerenciar isso, né? Mas a gente vai pegar... Por que o Brasil é um país pobre? Assim, no Brasil até número tem ideologia. Aí se fala assim, o Brasil hoje já foi a 6ª, 7ª, hoje é a 9ª economia do mundo. Em números absolutos pode ser. Mas quando a gente pega o nosso PIB per capita, que esse é o que importa, quanto que se gera de riqueza para cada cidadão brasileiro? Nós somos lá 84º num ranking mundial. Quer dizer, nós somos pobres. Se a gente pegar tudo que se produz de riqueza no Brasil e distribuir qualitariamente entre todos os cidadãos, nós temos uma massa de pobres. Isso. Essa velha história de que o Brasil é um país emergente é furada, velho. Calculando pelo que o Ricardo está colocando aqui, de que pelo PIB, nossa, isso é furada. País emergente no quê? O Eduardo Galeano na educação, na saúde, no quê? Gente morrendo em fila. O Eduardo Galeano tinha uma boa piada em relação a isso. Ele dizia que chamar os países, né, do terceiro mundo de emergentes é mais ou menos como dizer que os anões têm crescimento, né? São crianças. Chama o anão de criança. Está colocando nele uma expectativa que não é, né? Muito bom. Talvez não seja muito razoável. Muito bom, Henrique. Inteligente. Eu acho que o Brasil está assim. Exatamente. Deixa só... Não, por favor, preferência do Então, Aramis. por favor. Obrigado. Nosso decano. Eu acho que o Brasil está assim exatamente por essas dúvidas que nós carregamos. Aqui não é lugar para ter dúvida. Aqui é lugar para se afirmar categoricamente. O Brasil tem jeito, desde que a nação se vá à rua e vote agora, nesta eleição, para acabar no primeiro turno. E depois nós vamos resolver o problema com os projetos levados à praça pública
para poder fazer este Congresso que está aí, votar de cabresto. No cabresto, não tem outra maneira. Porque, veja bem, não vai haver renovação. Os que vão se eleger aí são os mesmos que estavam aí. A metade na porta da cadeia. Claro, tomaram o dinheiro do contribuinte esse fundo partidário. Esse fundo partidário, isso é arapuca. É uma moralidade. Braba. E o Dom Arabi tem razão, isso é só para reeleger os que já estão. E pior do que isso, é o corporativismo do Brasil. A democracia não pode conviver com esse tipo de administração que tem aí, especialmente burocratizada, que impede tudo. O Ivan aqui acabou de dizer, se o empresário demite, é muito caro. Se readmite, é mais caro ainda. Mas mais caro para quem? Para o governo. Quer dizer, o maior picareta do país é o governo, porque cobra tudo e não presta serviço nenhum. Aliás, estão dizendo aí que a despesa do governo é superior a bilhões do que arrecada. E continua da mesma forma. É preciso botar um basta. Não tem como fazer diferente. Eu espero, como o Ivan e os demais aqui, que a eleição termine no domingo. Que se eleja no domingo o presidente da República. Para nós resolver de fato. Tem que ter liderança. E liderança que não tenha compromisso, que não esteja compromissado moralmente. Esse pessoal que está aí, está todo ele compromissado moralmente. Mas a vergonha, os candidatos estão dizendo, com todas as letras, é que o Michel Temer, o presidente do Brasil, é o homem mais indecente. O Ciro Gomes acabou de dizer isto. Mas aonde foi parar a nação brasileira? Na mão desta gentalha. A metade está preso e o resto está na porta da cadeia. Michel Temer só não está preso porque é presidente da República. Mas, homem de Deus, por favor. Se lá não estivesse, estaria respondendo o processo. Comprou o Congresso 2 vezes para trancar o processo. Mas eu hoje ainda disse, conversando com a minha mulher à tarde, eu disse o seguinte, o doutor Ulisses Guimarães deve ter dado umas 50 voltas aí, no oceano onde está, quando viu o velho MDB dele e meu, quando fui eleito aqui por 2 vezes, chegar onde chegou. Eu, graças a Deus, estou livre disto. Mas o velho se livrou antes. Vou deixar vergonha. Vou deixar uma pergunta para o segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente já volta, mas vou deixar uma pergunta já para vocês irem pensando. Vocês ainda acreditam em partidos políticos nesse país? É mais ou menos o que o Dom Arabi falou para a gente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Esta eleição está nos deixando alguns carecas e outros de cabelo branco, né? Que tá cada vez mais complicado. E esse programa aqui é muito interessante. Quando a gente chega no intervalo, a gente fica aqui debatendo ainda. Às vezes vocês, telespectadores, nos pegam com as calças na mão aqui, falando sobre as coisas também. É impressionante. Aconteceu ontem já também, aconteceu sexta-feira da semana passada. Mas aqui, gente, é muito... É interessantíssimo. Dom Arabi, quer responder primeiro? Quero responder. Partidos políticos. A democracia vive da organização. Perfeito. Tem contradições, mas vive da organização. Os partidos políticos do Brasil são iguais a qualquer partido do mundo inteiro. A instituição é fria. Quem corrompe são os homens. São eles os que corrompem os partidos. O partido não tem culpa nenhum. Aliás, se nós pegarmos o estatuto de um partido e comparar com os demais, não tem diferença praticamente nenhuma. São todos iguais. A não ser os bem da esquerda e o bem da direita, mas... Então, um país não vive sem organização partidária. O que está faltando no país é ideologia, é diferente. Hoje não tem ideologia, tem 35 partidos, onde é que tem? Aonde vai se conseguir 35 ideologias? No máximo consegue num país como o nosso 4, 5 ideologias, no máximo. Antes do próximo depoimento, dizer para vocês, numa leitura de hoje, que depois das eleições, dos 35 partidos, vão sobrar provavelmente de 16 a 18. E ainda é são muito. Todos, e ainda é muito. E Né? ainda Na é minha muito. opinião, não precisava tanto. Porque isso é balcão de negócios. É. Hoje, saiu aí na imprensa hoje, todos aqui assistiram, a prisão de dinheiro, malas e malas de dinheiro que transitam no país para apoiar candidatos. A Polícia Federal prendeu hoje em Goiás 1 milhão e tanto em reais que estava dentro de um táxi, que iam levar para um aeroporto, para lá um avião pegar e levar para o candidato, não sei para onde. Prenderam as pessoas que estavam lá, o táxi e o avião. Está todo mundo preso. Aquele dinheiro que veio da África para cá, endereço certíssimo. O dinheiro que veio de Cuba para cá, dentro do container, no porto de São Paulo, com a indicação de que era medicamento. E quando abriram as caixas, era dólar. O que é isto? Falar em prisão, o Ivan... Mas Dom Arabi, a delação do Palocci? Pois é, a delação do... 1 bilhão e 400 milhões de reais custou a campanha de 2010 da dona Dilma Rousseff. 1 bilhão e 400 milhões. Gente, isso é muito dinheiro. Mas Opinião isso é sobre muito os partidos. dinheiro. Muito dinheiro. Eu não entendi. Opinião sobre os partidos. Partidos. Acreditas? Não, eu acredito. Eu defini os meus votos pelo partido. Tá? Então, assim, eu defini porque é um partido que finalmente um partido que representou aquilo que eu pensava. Assim, ele não usa dinheiro do pagador de imposto. Né? Então, assim, quem é livre associação, quem quer fazer parte vai lá e paga. Né? Algumas regras de governança, como, por exemplo, quem é da direção do partido, né, diretório nacional, não pode ser candidato, nem pode ter cargo. Né? Então, isso é para evitar o caciquismo no partido, né? Para evitar o dono do partido, como tem hoje, né? Então, por exemplo, o dono do PP, que o PP está junto com o Alckmin e está fazendo campanha para o Lula no estado dele lá. Então, esse tipo de situação para evitar. Então, assim, eu acredito, como o Dom Arabi falou muito bem,
né, um dos pilares da democracia é o pluripartidarismo, né? Mas a gente precisa ter partidos ideológicos e não fisiológicos, como a gente tem no Brasil, né? Não. No modelo hoje precisa, né? No modelo atual precisa. O problema é que a gente tem que criar mecanismos para cortar isso. Um deles é o fim do fundo partidário. Esse é um primeiro mecanismo, né? A livre associação, ela tem que ser garantida. Então, todo mundo que quer se associar em torno de qualquer causa que possa se associar, né? Mas que isso seja, não se torne um balcão de negócios como é hoje, né? Henrique Abel, depois eu passo para o Ivan. Olha, né, voltando ao que nós estávamos comentando aqui nos bastidores durante o intervalo, essa é uma eleição terrível para qualquer pessoa afeita a princípios democráticos, pessoa que tem um espírito democrata. É uma eleição terrível, por quê? Porque se desenha um segundo turno onde o eleitor tem que escolher entre assegurar um eventual 5º mandato presidencial consecutivo para o Partido dos Trabalhadores. E a gente fica se perguntando só um pouquinho, 5 mandatos é demais até. Se a gente for pegar os cases de sucesso político mais destacados das últimas décadas no exterior, você vai ver que o partido fica 10 anos no poder, 12 anos no poder, mas 5 mandatos consecutivos, até que ponto isso é compatível com a democracia? E do outro lado você tem a figura do Jair Bolsonaro, que talvez já pelo cansaço e pelo costume a gente acaba naturalizando tantas barbaridades que ele fala, mas para quem tem compromisso com os princípios democráticos, isso é impossível. Eu não posso naturalizar a fala de um sujeito que diz que vai exterminar fisicamente seus adversários políticos, ou que diz que o problema da ditadura foi que torturou e não matou, e que para resolver os problemas do Brasil você tem que matar 30 mil pessoas. Eu não posso naturalizar isso. Eu não posso fazer de conta que eu estou ouvindo um youtuber idiota de internet, e que, ele falou isso só para a gente rir, ele está brincando, não dá para levar a sério, é só zoação. Né? Se alguém bate na porta da minha casa e diz, olha, vou te encher de bala, vou te dar um tiro, e eu vou... o cara está brincando, vou convidar ele para dormir aqui em casa, de repente eu boto ele ali com meus filhos. Né? Que tipo de imprudência é essa? Então eu não posso naturalizar esse discurso. Então, se eu sou colocado como democrata a ter que escolher entre a figura do Jair Bolsonaro e dar um 5º mandato consecutivo para o mesmo partido, alguém pode dizer, não, mas o Haddad é legal, o Haddad nunca foi, o Haddad nunca falou nenhuma grande barbaridade. Não, mas só um pouquinho. Aí eu vou abstrair o fato de que é o mesmo partido pela 5ª vez querendo um 5º mandato consecutivo, só com aquela interrupção ali do impeachment. É muito complicado. Eu tenho brincado aí, né? Óbvio que eu não estou falando literalmente, não quero aí fazer nenhuma indução irresponsável, mas eu tenho brincado que, né, é uma coisa de suicida, assim, é realmente de você se enforcar num pé de couve na urna ali, porque não tem como. No primeiro turno eu até posso, né? E eu tenho sido bastante flexível nesse sentido. Eu já declarei abertamente que se fosse para resolver, né, se fosse para destrinchar esse nó górdio da polarização petismo, antipetismo, eu estaria disposto a votar no Amoedo, no Meirelles, no Alckmin, no Ciro, na Marina. Olha, se eu tomasse uma overdose de Engove, talvez até no Cabo Daciolo. Eu não quero avacalhar também, mas talvez no Cabo Daciolo. Que, aliás, subiu nas pesquisas, né? Tá sim. Em 2 ou 3%. Então, no primeiro turno, nós temos alguns nomes para jogar. Adeus. Olha, adeus. Desceu do monte. Falei com Deus. Mas para o segundo turno, realmente eu estou me encaminhando aí, não estou sugerindo para ninguém, né? Não quero. Mas tu aí. acredita em segundo turno, então? Eu acho que seria muito difícil a eleição se resolver no primeiro turno, porque das últimas 2 pesquisas que a gente teve, Ibope ontem, Datafolha hoje, a gente teve uma subida considerável, até impressionante, do Bolsonaro, se nós considerarmos que na semana passada ele teve a pior semana da campanha dele. Né? Foram muitos contratempos, mas assim, ele teria que subir, pelos meus cálculos, em torno de mais 8 pontos percentuais para estar mais ou menos com chances de vencer no primeiro turno. É improvável. É impossível? Não é impossível de forma nenhuma, mas é improvável. Agora, esse segundo turno que se desenha, olha, eu sou um cidadão politicamente mais à esquerda do que à direita e mais progressista do que conservador. Mas, antes de tudo, eu sou um democrata, é uma escolha. Isso não é nem uma escolha, isso é sadismo você fazer isso com o espírito democrático. Você dizer, esse botão você tem que escolher o Jair Bolsonaro, esse aqui você tem que escolher um 5º mandato para o PT. É você querer que o cara se jogue pela janela. Eu não queria estar na tua pele. Tá? Não quer. Ivan, por favor. Como eu vou pela linha do Dom Arabi. Acho que partidos políticos existem
no mundo todo, onde há democracia, partido político, é necessário, é saudável para qualquer democracia. Agora, mesmo que existam no mínimo 2 partidos políticos, né? Mas só tem 2. Eles existem. E não é o partido político que se corrompe. São as pessoas que se corrompem. São as pessoas que se utilizam dos partidos políticos de balcão de negócio, como diz o Dom Arabim. Se criaram vários nanicos, partidos políticos nanicos, para se venderem, para se usarem de bengala, aonde se utiliza como apêndices de partidos políticos grandes para serem colocados como negociatas em composições, em tempos de TVs, em composições, etc. E assim vai. Bueno, isso custa milhões, quiçá bilhões de reais, tá? Porque são cargos, são isso, são aquilo. E ao longo do tempo isso foi comprovadamente verificado que no Brasil isso foi sinônimo de corrupção. Isso foi sinônimo de corrupção, eu não digo corrupção de dinheiro, mas corrupção de cargos, corrupção de tomar lá da cá, ou seja, eu quero a secretaria tal, eu quero um ministério tal de porteira Corrupção fechada. de ideologias. Ideologia. Não. Ideologias não existe. Não tem, isso não tem. Não existe mais. No Brasil não existe mais. Acabou. Ivan, Ideologia é o meu umbigo. Ivan, me Acabou. permite só Claro. uma contribuição. Para que todos aqui tomem ciência e consciência, especialmente ciência, o Senado da República tem 81 senadores e 9.000 funcionários. Mas para um pouquinho. Nós vivemos numa cidade que foi considerada já industrial. Não conheço nenhuma fábrica que tivesse nem a metade desses funcionários. Para 91 homens, qual é a resposta que dão? O que já está errado também, né? O Brasil é o único país do mundo que é bicameral que tem 3 senadores. Todos os outros que são bicamerais são 2 senadores só por estado. Não. Então, e também a proporção de deputados federais também está errada. Se fosse proporcional à nossa população, deveria ser 2/3 do que a gente tem hoje. Exatamente. Então, 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados, assim, numa 513 conta rapidinho a gente já deputados consegue eliminar. demais. Gente, eu tenho 81 2 senadores é minutinhos, eu vou demais. pedir 30 segundos para cada um, E eu- porque vale a pena. Então, encerrando, Tá já no chegando. meu ponto final Pois aqui, é, por deixando um favor. abraço ao Matheus Martins, ao Rafael Salomão, que estamos lá de Porto Alegre, Rafael Salomão, Matheus Martins aqui de Novo Hamburgo, a Vivi Lopes, que está nos assistindo, a Deise Signori, que está nos assistindo, Oba, quanta César gente. Gantobra, um abraço, César Roberto Winkler, rapaz, um abraço, Alejandro Malo, que está nos assistindo, um abração, a Nelly Paulina, estão todos aí. Boa noite, Ivoi Rodenbusch, diz o César Gantobra. Aí. Ângelos Pinheiro, João Santana, grande irmão João Santana, Sônia Oliveira, Mariana Stasner, eu nunca consigo Poxa, dizer esse o sobrenome cara dela. tu Um viu beijão, só o que é? um beijão pra ti, Mariana. todo mundo. Grande beijo aí, né? A toda a equipe aí do gabinete da Patrícia Beck está nos assistindo ali Tô mandando um beijo para Mariana e ela distribui ali ao pessoal ali que está nos assistindo, ela está mandando um beijo aí. 30 segundos, Arabi. Muito obrigado Manda pela votar direitinho. consideração. todo mundo, isso. E domingo vamos votar com a consciência. Vá lá e imponha o seu voto em favor do Brasil. O Brasil precisa de nós. Eu não precisaria nem votar mais e vou votar, cumprir com o meu dever de brasileiro. E convoco a todos estarem presentes para cumprirem com o seu dever perante o Brasil. Até mais ver. Um abraço. Essa semana ainda, ou na próxima semana, nos encontramos de novo. Brasil cresce a voo de galinha. Como é que é isso? 30 segundos.
Bom, agradecer então a Isso parece oportunidade. debate político, né? 30 segundos, 30 segundos. Agora. Glória a Deus. A todos. Divulgar então assim a causa. Então quem quiser saber um pouco mais a respeito de adoção, então lá Instituto Amigo de Lucas, né? Facebook Instituto Amigos de Lucas, ali a gente tem o principal em Porto Alegre, o polo aqui em Porto Alegre, e dizer que a gente não perder a esperança pro Abel, que é apenas com voto que a gente vai conseguir melhorar o nosso país, só votando. Assim como o Henrique Abel, muitos, né? Henrique. Que hoje a gente possa assistir aí mais um passo decisivo rumo ao teto da Libertadores do Grêmio. Estamos, né, juntos nessa cruzada. Sonhar não custa nada. Vamos até o final com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos. E que em termos de política, que dias melhores possam nos iluminar e que apesar do cenário não ser muito rosado até o momento, que possam surgir novos elementos aí, que dias melhores possam surgir para nos animar e nos dar força. Que bom. Muito obrigado, boa noite. Precisamos de mais liderança e de boas lideranças desse país. Quero convidar a todos a participarem de um curso intensivo de liderança, comunicação, desinibição, dicção e oratória. 4 segundas-feiras, a partir da semana que vem, curso intensivo de liderança na Paranoia Produções Artísticas. Muito boa noite a você. Vamos votar todo mundo direitinho, tá bom? E a gente volta a se encontrar com toda certeza durante essa semana ainda ou na próxima semana. Muito boa noite a todos. Com vocês agora, mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Vale a pena, hein?